Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, às 8h19, eu tenho na ponta da linha a nossa querida vereadora Yara Bernardi, que por 3 mandatos foi deputada federal, com leis muito importantes para a nação brasileira, e entre elas da atual vereadora Yara Bernardi, a lei de assédio sexual. Uma lei dura da senhora conseguir aprovar e uma lei muito atual, vereadora. Bom dia, um prazer falar consigo. Bom dia, Kiko. Bom dia, Rosana. Todos da Ipanema Jovem Pan. Tô aqui tomando um café já. Já tá tomando um café. Lula presidente 2022. Não deixa de fazer já a propaganda, né, vereadora? Não. Cada lado faz a sua propaganda. Quem vem do outro lado faz do outro lado, e aí é legítimo, fica equilibrado. Mas como é que foi aprovar? Qual o escopo desta lei, vereadora? Que é a lei do assédio que a senhora teve aprovada num dos seus mandatos. Olha, foi uma construção coletiva no Congresso Nacional, movimento feminista. Silvia Pimentel, que era a nossa representante na ONU, ela colaborou muito no melhor texto que foi possível passar naquele momento. Torna crime o assédio sexual, e nós colocamos sempre o tema, a questão da hierarquia, da superioridade, do poder de mando de uma pessoa sobre outra. E que ela pode ter esse poder e usa esse poder, essa superioridade para obter favores sexuais. A senhora entende? Foi muito falado que o brasileiro é expansivo, que a gente ia coibir a expansividade e carinho dos brasileiros, mas não é isso, não. Assédio sexual é isso exatamente que se passou agora na Caixa Econômica Federal. A pessoa que tem poder, tem mando, humilha, assedia, quer obrigar pessoas e vive principalmente acontece no ambiente do trabalho, mas em outros ambientes também. Em outros ambientes e ações que tem hierarquia, o poder de mando de uma pessoa sobre a outra. Ou não só poder, mas de superioridade. A senhora acredita que mais do que nunca essa lei enquadra neste momento em que ela ganha uma dimensão com a queda do ex-presidente da Caixa Econômica Federal, que aliás estava muito bravo aí ontem. O site Metrópole divulgava, e até na Globo News, a irritação dele com a redução da participação em conselhos, que ele teria perdido o resultado financeiro da ordem de R$100 mil mês por participar em mais do que 2 conselhos, o que é muito comum dentro desse processo. Então, não só o problema do assédio sexual, mas outras coisas estão acontecendo. Mas mais do que nunca está atual, né? Nós vimos na Câmara, na Assembleia Legislativa em São Paulo, situações em que nós pudéssemos observar, e essa torna-se quase que um marco que essa lei de sua autoria carimba, né? Acontece principalmente contra as mulheres, mas a lei prevê também entre pessoas do mesmo sexo ou mulheres assediando homens, mas sempre com essa questão do poder, hierarquia e superioridade. Pode acontecer entre um médico e um paciente, um religioso e seus fiéis, um professor e um estudante, mas é no ambiente de trabalho que isso mais acontece. E ouvindo o depoimento daquelas moças da Caixa Econômica, olha, era uma coisa nojenta. E isso ficou claro que, não se coibindo, isso o depoimento das moças também mostra, era um comportamento generalizado dentro dos níveis superiores de mando da Caixa Econômica Federal, porque se o chefe pode fazer, todos os outros também podem. E era um abuso total, e acontece principalmente no campo de trabalho. Ele foi demitido, mas não é só isso. Demissão é uma questão, é crime e ele tem que ser punido. Perfeito. A senhora acredita que este fato ganharia a dimensão e a velocidade da decisão da demissão, do afastamento do presidente da Caixa Econômica, não estivéssemos próximos de um período de eleição presidencial? Sim, não só por isso, mas é muito comum nos ambientes de trabalho, Kiko. A gente recebe denúncias sempre.
e às vezes a pessoa não tem a solidariedade da sua chefia. Às vezes, eu já recebi vários depoimentos. Chefia mulher vai reclamar que o subchefe lá está cometendo esse crime, esse assédio, e a pessoa é demitida. É o mais comum, ou não ser compreendida, ou a pessoa, a mulher, ser julgada. O que você estava fazendo? Por que você não se comportou bem? Você que deu lado para que isso acontecesse. Normalmente gira, e que a mulher, ela não pode contar em casa, às vezes não pode contar para o marido, para o companheiro, o namorado, o que está acontecendo. Cria um clima terrível dentro do ambiente de trabalho. A senhora acredita? A maioria das vezes a mulher se demite, ela se afasta, se demite porque não encontra a solidariedade. Então a gente sempre orienta as mulheres, Kiko, e os companheiros aqui que nos ouvem na Jovem Pan Ipanema. Ela tem que procurar solidariedade e adquirir provas mínimas, e ter a coragem de fazer a denúncia, o que não é fácil. Ontem, inclusive, havia uma manifestação muito clara do ex-presidente da Caixa Econômica Federal, que ele disse que só testemunho não é prova. Não seria prova, mas o que a gente sente é que no caso do médico Abdelmaci e que esses crimes todos que a lei da qual a senhora é autora, do assédio sexual, me parece que sempre quando acontece ela ganha força e dimensão numa sequencial quantidade de denúncias. Uma, na verdade, dá força para que as outras... porque as pessoas que agem dessa forma, elas não trabalham de uma maneira individual e uma vez só. É um comportamento, inclusive, não digo a psicopatia, mas no mínimo abusivo, enfim, há um comportamento psicológico alterado para esse tipo de comportamento, e me parece que ele vem em sequência. Sim, Kiko, ele não assedia uma mulher porque ele se encantou com aquela. Não, ele assedia porque ele tem poder e acha que pode fazer um comportamento mesmo adquirido. Enquanto eu tiver poder, eu vou fazer isso. E não faz com uma. Você vê assim, essas denúncias com artistas. Aparece uma que tem a coragem de denunciar que foi assediada, seja artistas lá de conhecimento mundial aqui no Brasil, aí vem a sequência, como você disse, porque é uma coisa muito frequente. A gente tem que fazer o alerta, porque a mulher, muitas vezes, ela se sente culpada, tolhida, humilhada, e precisa da solidariedade e saber, inclusive, isso torna cada vez mais público o que é assédio. É crime, e ele tem que ser denunciado. As pessoas não podem usar do poder da hierarquia que tem para humilhar, ofender e obter favores sexuais dessa forma, porque tem poder, né? Deputada, eu vou fazer uma última pergunta sobre esse tema, depois eu vou pedir um intervalo, porque eu gostaria de abordar com a senhora, na verdade, o regimento da Câmara Federal, do Congresso Nacional. Nós estamos aí com hoje pela manhã, nós devemos ter uma sessão extraordinária. O presidente da Câmara dos Deputados deve já realizá-la hoje, e vai fazer uma outra sessão à tarde, porque como a oposição tentava obstruir e pedir vistas ao processo, a este plano de benesses aí em relação ao Auxílio Brasil, o antigo plano que tinha outro nome em governos anteriores, para um aumento ao auxílio gás, também para os motoristas de... Quem vai obstruir, Kiko? A oposição tentava pedir vistas, mas ela teria, mesmo pedindo vistas, depois da sequência de 2 sessões no plenário, fica autorizada a votação novamente, e aí vai passar porque tem maioria, né? E há uma situação muito preocupante com esses recursos que são realmente eleitoreiros neste momento, e que a oposição tenta, mas sabe que não vai vencer. Eu queria falar um pouquinho sobre o regimento do Congresso Nacional com a senhora, mas algo que também, a ficção, a arte imita a vida. Eu acho que muitos assistimos também, e a senhora falou, e a lei de sua autoria sobre o assédio sexual, construída na Câmara dos Deputados em Brasília, com apoio, né, com votação no Senado e na Câmara. Nós vimos o filme da Sherry Stone, né? Que na verdade ela assediava o subordinado, né? Também acontece, e a lei também tem a proteção para o homem que pode ser assediado pela mulher, o deputado, o vereador Yara? A lei protege homens e mulheres, só que a imensa maioria
dos casos de assédio que acontecem no campo de trabalho e em outros campos são as mulheres as assediadas. É o poder masculino sobre as mulheres. Perfeito. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Nós vamos voltar um pouquinho falando. Eu quero entender um pouco essa história do regimento, em especial nesse Auxílio Brasil, que está tendo uma votação, alguns dizem kamikaze, rápida, porque além dela aumenta a possibilidade das emendas secretas, né? Que o presidente da Câmara poderá manipular ou dirigir aos seus interesses. E nós estamos num ano eleitoral, né? Ele aumenta o Auxílio Brasil, ele aumenta Vale Gás, não que nada disso possa ter a sua legitimidade, mas ela vem realmente num processo eleitoreiro de favorecimento a quem está na cadeira. Isso é claro, isso é nítido, e o Centrão obviamente está conduzindo esse processo como um todo. Eu queria ouvir a opinião da vereadora Yara, entendendo um pouco mais esse funcionamento da Câmara dos Deputados nas votações. Nós voltamos já para um rápido intervalo comercial, voltamos já em instantes com a vereadora Yara Bernardi aqui no Jornal da Jovem Pan. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Aonde você quer chegar? Na vida, no trabalho, na carreira, no sucesso. Deixa quase pra lá. Quase fiz, quase fez, quase fui, quase foi. O futuro é de quem se prepara. Chega de quase. Mais importante que decidir é acertar. Paulo Paiva é coach, consultor, especialista em vida, carreira e negócios. 15-99692-5181. Paulo Paiva. Sucesso não dura pra sempre, não é verdade? E quando a gente escuta aquela música que nem lembrava mais? E bate uma saudade, né? E essa aqui então? Nossa, faz tempo, hein? Essas e outros sucessos do passado e que você ainda curte. É só aqui, meu jovem. Jurassic Pan. E tem mais informações do trânsito, prêmios e interatividade. 5 da tarde, aqui na Jovem Pan Sorocaba. Treinar agora é uma experiência para a vida. Venha conhecer a Premier Gym. Aulas especiais, aparelhos de última geração, profissionais capacitados para você alcançar seus objetivos. Acesse premiergym.com.br. Todo mundo consegue, todo mundo pode vir. Entrar em forma na Premier Gym. Todo mundo consegue, todo mundo pode vir. Entrar em forma na Premier Gym. Todo mundo consegue, todo mundo pode vir. Entrar em forma na Premier Gym. A Jovem Pan informa e presta serviço no trânsito de Sorocaba. Jornal da Manhã. Trânsito. Nossa Motolink Jovem Pan Japauto percorre os principais corredores da cidade e as estradas da região, trazendo a informação precisa ao vivo para o rádio e internet. Nós estamos aqui na alça de acesso a Castelinho nessa manhã de quinta-feira chuvosa. Todo cuidado é pouco para o nosso motorista. Olha, o engavetamento, colisão traseira aqui na Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Nesse exato momento nós estamos na rodovia Castelo Branco, na pista sentido capital. Comece o seu dia com o Jornal da Manhã Jovem Pan e seja o ouvinte mais bem informado do rádio brasileiro. Patrocínio Adonai Distribuidora de Alimentos, Trabit, Baterias Líder, Honda Dream Japauto. É sinal verde no trânsito. Você pode ganhar um carro bem espaçoso, do tamanho da sua solidariedade. Acelera a Gepasse. Ajude a acelerar o tratamento das nossas crianças e adolescentes e ainda concorra a uma HB20 hatch 2021. É só adquirir seu cupom. A renda será revertida para o custeio geral do nosso hospital. Faça sua parte.
Com apenas R$20, você tem 5 chances de ganhar. Mais informações, ligue 15 2101 6555. Móvel, Romão, 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 comprar, vender, alugar. Romão, 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 aqui seu sonho é possível. Experiência e dedicação, a sua imobiliária. Romão, 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 um bom negócio sempre na mão. Telefone 3388-7006 ou acesse romãoassessoriaimobiliaria.com.br. JR São Paulo, mude esse ano com apartamentos de 3 dormitórios, uma suíte e com uma localização privilegiada. A partir de R$341 mil e mais de 10 itens de lazer. Confira na Avenida São Paulo 2233. Telefone 15 998 55 5407. Notícia, Rádio Jovem Pan. 8h35. Eu repito, 8h35. Esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem oferecimento de Pré-Modiza Pré-Moldados e tem mais.com, um portal que tem tudo sobre Sorocaba e região. Vem que tem mais. Muito bem, 8h35. Eu estou na ponta da linha com a nossa querida Yara Bernardi, que foi deputada federal, 3 mandatos, foi assessora especial para o MEC também no estado de São Paulo, é vereadora, aliás, vereadora neste pleito, foi a segunda colocada em número de votos, a primeira mulher e a segunda no cômputo geral. É alguém que tem uma vida pública limpa, ela tem uma posição ideológica muito clara, mas de uma postura irretocável. E a gente sempre sabe que há uma reserva moral à presença da vereadora. Você pode até concordar com o que ela pensa, não concordar com o que ela pensa, mas da sua integridade também não pode se falar, porque tem realmente uma postura ilibada. Vereadora, prazer falar novamente com a senhora. Voltamos do intervalo comercial. Quero falar do regimento da Câmara. É uma situação difícil, porque quando se coloca num projeto a possibilidade do aumento de distribuição de recursos a uma faixa da população, né, cria-se uma dificuldade da oposição estar contra. Mas me parece que o questionamento da oposição a esses aumentos que o governo quer fazer ainda quinta-feira, votar finalmente o projeto, esta PEC, não há tempo de discussão, e o governo fica claro que vai numa medida eleitoral, além do que aumentaria as emendas secretas, aquelas que são direcionadas e dirigidas pelo presidente da Câmara dos Deputados. Como é que a gente encara esse funcionamento da Câmara, que é essa mistura, né, de interesses, do debate? Nem sempre se cabe com uma minoria pequena, o debate não acaba sendo equilibrado. Qual a sua visão desse momento, do que está acontecendo em Brasília com esta PEC que deverá finalmente ser votada na quinta-feira? Kiko, você já deu uma exposição do ambiente, mas você não colocou aqui que nós estamos no período eleitoral e tem uma série de restrições que os prefeitos, governadores e o presidente podem fazer no período eleitoral ou não podem fazer no período eleitoral. O presidente decretou estado de emergência para poder aparecer como aquele que está só agora se sensibilizando com os mais de 30 milhões de famílias e brasileiros sem alimento, que não tem o que comer. Desempregados, a crescente ocupação de áreas, porque as pessoas não podem pagar o aluguel, as cidades como Sorocaba e outras vendo a miséria na sua porta, as pessoas catando lixo durante a noite, famílias para poder pagar o aluguel e não irem para a situação de rua. Então agora que parece que o presidente, vendo que tem problemas seríssimos com as eleições, decreta estado de emergência, e isso pode impactar nas prefeituras e nos governos estaduais,
Aliás, os há um prefeitos encontro. também podem começar a fazer essas benesses nesse Olha, momento. vereadora, só para a senhora ter uma ideia, ontem o presidente da Confederação de Prefeitos do Brasil estava em Brasília numa reunião com um grande número expressivo de prefeitos preocupados com os custos que terão que ser aumentados e, aliás, merecidos aos auxiliares de enfermagem, professores e outros tetos que serão aumentados e que se olha com muito cuidado a capacidade dos municípios em realizar, né? Perfeito, os profissionais podem reivindicam, precisam, têm todo o direito a esse aumento, mas qual é o mecanismo de repasse de recursos, por exemplo, pelo SUS, para que eles possam cumprir essas metas e esses projetos votados? Não é assim. No caso da educação, tem um piso salarial nacional, tem está na Constituição, o Fundeb, que dá sustentação à área da educação, mas em outros setores não. Os repasses para a saúde diminuíram muito. Então, como é que as instituições vão conseguir bancar esse aumento merecido para o pessoal da saúde, que já deveria ter acontecido antes? Foram aqueles que nos salvaram, foram aqueles que mais se expuseram e morreram nas situações de Covid. Merecem. Mas como é que você faz o mecanismo para se repassar esse recurso para quem vai pagar esses funcionários? Isso não está visto. Eu não sabia do que você está falando aqui, que esses projetos todos hoje, que poderiam ter se traduzido em políticas públicas para a situação de risco das famílias brasileiras hoje em situação de desemprego e fome, poderia ter acontecido durante todo o governo Bolsonaro. Por que só agora? Porque é impacto eleitoral. E muitas coisas são absolutamente ilegais. Mas como que você pode pedir que a oposição? Ela está pedindo tempo de debate que regimentalmente tem que fazer intervalo de sessões. Você não pode apresentar um projeto, deixar que ele tramite, tem que ter o parecer das comissões, tem que haver o debate mínimo, intervalo de sessões para que ele entre em votação. Mas isso tudo isso de uma forma absolutamente acelerada para impedir o debate. Sim. E claro, necessidade temos, mas aí é a questão da moral. Da questão eleitoral, senão o presidente não teria feito isso. Ele não está cada dia pior nas pesquisas pela situação do país que ele deixou, que não trabalha, só viaja pelo Brasil todo, não trabalha. O presidente Bolsonaro não trabalha, viaja o Brasil todo fazendo motociata, querendo aparecer e manda um projeto como esse para o Congresso. É claro que minimamente o debate tem que acontecer, é o que a oposição está fazendo. Vereadora, deixa eu... Usando o regimento para poder pelo menos debater. Perfeito. Mas muitas questões que vão ser votadas lá só vão ser votadas porque ele decretou estado de emergência, porque num período eleitoral isso não pode acontecer. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, não dá para deixar de fazê-la, aí há sempre a participação dos aqueles que acompanham a gente nas redes sociais e querem interagir. Nós estamos num momento em que tanto o presidente Bolsonaro pode ser acusado da questão das rachadinhas e de outras situações que foram colocadas, os pastores no MEC e outros assuntos que foram colocados. Olha, eu que trabalhei no MEC com o ministro Fernando Haddad, ele não permitia um deslize dos funcionários. Eu trabalhei com uma equipe aqui do MEC em São Paulo, não se permitia, mas nem passar pela cabeça qualquer tipo de deslize. A gente vê isso, a nossa fiscal aqui tem orçamento até outubro. Ela perdeu quase 5 milhões de reais da sua manutenção. E esses desvios, esses escândalos no MEC, para mim, até dói no coração uma coisa dessa, porque eu sei o quanto isso é importante para os municípios, para os estudantes e tudo mais. E vai implicar em impactos assim seríssimos na educação brasileira, esse processo de corrupção que aconteceu, parece que institucionalizada no governo Bolsonaro dentro do Ministério da Educação. Isso é um crime. Olha, eu ia na verdade fazer a sequência que eu fiz em relação ao presidente Bolsonaro e a acusações que ele sofre e sofreu inclusive na CPI da pandemia no Senado Federal,
Mas há também um questionamento. A senhora acredita que nesse momento pré-eleitoral também os opositores ao candidato Lula, agora Marcos Valério com mais um depoimento, como é que a senhora acha que isso tudo vai se acirrar nesse momento? Questões passadas e novas serão colocadas, né, como esta que os ouvintes colocam, e o assunto na mídia, o novo depoimento do Marcos Valério questionando também os problemas dentro do governo do presidente Lula. A senhora acredita que isso tudo vai aumentar o tom dos dois lados? Tudo síndrome pré-eleitoral, uma barbaridade. Aí todo mundo se acha no direito de falar, fazer denúncias que não pode comprovar. O presidente Lula ficou preso 2 anos com denúncias do ministro Sérgio Moro, esse criminoso, que depois foram todas anuladas. E agora sai esse ou aquele Marcos Valério e outros que irão aparecer fazendo denúncias contra o PCC e que reflete até na Câmara Municipal de Sorocaba aqui. Vereador que se acha no direito de fazer uma moção de aplausos ao denunciante e ao deputado que quer abrir uma CPI porque o PT tem ligações com o PCC. Isso é uma coisa fantástica que acontece em um período pré-eleitoral, criminosa, sabe? Depois esquecem. Então, processos que estavam parados há muitos anos, vem a público, não só contra o Lula, mas contra outros integrantes do PT ou aliados, e assim vai. Então vai ser uma eleição, sim, muito dramática e muito violenta. Para a gente encerrar, o presidente não se conforma de perder. Perfeito. Para encerrar, a senhora acredita que nesse final de semana o Márcio França anuncia a sua desistência de concorrer ao governo do estado e será o candidato da esquerda, né? Tendo o apoio inclusive do Fernando Haddad para o Senado? Me parece que isso já está desenhado e só aguarda-se o anúncio deste posicionamento do até então pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, Márcio França. A senhora acredita que isso aconteça em breve? Acredito sim, por tudo que se anuncia, por tudo que já se tentou se fazendo o debate político, os acordos, as conciliações. Isso é natural no período pré-eleitoral, que Márcio França venha talvez a ser o candidato aí ao Senado, apoiado por todos os partidos que estão com o Haddad no estado de São Paulo. Vereadora, obrigado pela sua participação, pelas explicações e inclusive, né, por nos detalhar esta lei, né, de assédio sexual, que é uma lei de sua autoria. Nós sabemos que muito deputado vive na Câmara, aliás, é um balcão de negócios para muita gente e não consegue sequer aprovar um projeto. A senhora foi relatora do Fundeb, teve projetos importantes aprovados no Congresso Nacional, que a gente sabe que é uma batalha imensa conseguir sequer meio projeto, e a senhora conseguiu construir muitos e importantes projetos, e esse do assédio sexual. Uma parte, por favor, o Congresso que nós temos hoje não é o Congresso que o Brasil merece. Essa história de deputados passarem por aqui que você nunca conheceu, trazendo dinheiro, distribuindo dinheiro. Tinha uma cota que cada deputado tinha para fazer as suas emendas, mas isso não era o mais importante do mandato. Eu, como deputada federal, vinha para os municípios apresentando as políticas públicas do meu governo, que o município deveria aderir, deveria implementar para receber recursos e ter essas políticas públicas nas mais variadas áreas. Seja da agricultura, toda uma região, era um tema que eu não conhecia, mas aprendi e apresentava, Pronaf, PA. O problema é que a Constituição de 88, né, ela dá um poder enorme ao Congresso Nacional, né, às casas legislativas em todo o país. Só que o seguinte, só que quanto então, mais frágil. Vem aqui com um momento só. Não traz uma política pública, só traz dinheiro de um orçamento secreto. Tira bilhões das mais variadas áreas, por exemplo, a educação, para colocar para o deputado distribuir pelas prefeituras afora. Não é política pública, é recurso que vai ser usado pontualmente, que aí pulveriza o orçamento e falta para a política pública que precisa, como a saúde, por exemplo, e outras. Mas então, a gente percebe. Distribuindo dinheiro assim como se fosse. Pois é, mas isso nunca aconteceu antes. Pois é, mas quando você não tem força no Congresso e precisa de votação e apoio, você dá dinheiro na mão dos deputados para poder conseguir governar. Isso fica muito claro, seja numa Câmara Municipal, seja numa Assembleia Legislativa ou numa Câmara Federal.
Em algum momento a falta de... não tem como. Não é o do presidente Bolsonaro. Pois é, mas quem está dando dinheiro agora é o Congresso, né? Ele está forte nesse sentido, porque em algum ponto há fragilidade, então vamos dar dinheiro para poder conseguir governar. Essa é uma realidade. E eu falaria isso, eu não estou falando isso contra. Eu quero política pública. Eu não tô aqui falando de maneira nenhuma querendo falar do Bolsonaro. Estou falando de generalizar qualquer casa legislativa, qualquer executivo que na sua fragilidade tem que pôr dinheiro em distribuição de recursos, em emendas, em caminhões de emendas, porque senão não consegue governar e pode ser muitas vezes até caçado. Vereadora, um grande abraço. Esses dias eu quero entender o que é coletivo. Viu? Candidatura com coletivo. A senhora vem explicar aqui pessoalmente pra gente. Foi um prazer. Coletiva regional, elas. Elas, então tá bom. A gente quer entender como é que funciona quando você tem um candidato, mas vários candidatos que também aparecem na tela na hora da votação quando o mandato é um coletivo. Gostaria de entender, tá bom? Grande abraço pra senhora, obrigado pela atenção. Agradeço o espaço, bom dia a todos da Ipanema Jovem Pan. Bom dia, Kiko. Muito bem, nós falamos com a vereadora Yara Bernardi, Partido dos Trabalhadores, na Jovem Pan Sorocaba. Café Excelsior, produtos da Padaria Real, e a gente volta em alguns instantes.